Hoje teremos análise de mercado agropecuário. USDA surpreende e divulga números bem acima do esperado para a soja. Estados Unidos podem diminuir exportação de milho para o Brasil. Vlamir Brandalize comenta esses dois grãos e ainda arroz, feijão, trigo e carnes. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou o seu novo reporte semanal de vendas para exportação com números bem acima do esperado para a soja. Ainda de acordo com o USDA, as vendas norte-americanas foram de 328,5 mil toneladas, enquanto o mercado esperava algo entre 200 mil e 600 mil toneladas. As Filipinas foram o principal destino do grão. Nosso colaborador Vlamir Brandalize traz as novidades sobre os estoques americanos apresentados pelo USDA. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje dando novamente alguma explicação frente ao relatório de estoques aí que o USDA divulgou aí nessa semana. Muita gente nos perguntando o que é realmente essa situação dos estoques, que foi divulgado aí com 24,8 milhões de toneladas, o estoque muito abaixo do mês passado, né? O estoque final americano que estava projetado em 27,4 foi para 24,8 da safra 18-19. Então, esse é o ponto importante. E a safra 19-20, essa que está em colheita nesse momento, o estoque passa nessa condição para 14,8 milhões de toneladas. Eram 17,4 e agora passa para 14,8, levando em consideração que a safra seja 98,8 milhões de toneladas nos Estados Unidos, que é os dados de setembro do USDA. Mas muita gente acreditando que agora nesse levantamento de outubro a safra americana venha para baixo de 98 milhões e 800 que foi apontado anteriormente. Se comenta em 97, 97,5 e os produtores apontam que dificilmente passa de 96 milhões de toneladas. E com isso o estoque americano poderá cair ainda mais, para a faixa de uns 12 milhões e meio, 13 no máximo de toneladas. E esse estoque já ficaria até abaixo da média para um estoque de passagem americano. Então aquele grande estoque de soja que existia nos Estados Unidos esse último ano, agora passa para dentro da normalidade, talvez até estoques abaixo do que seria a média para um estoque de passagem americano. Nesse momento aí nos Estados Unidos a colheita da soja está na faixa de 12%, o ano passado era em 30%. O clima nessa semana tem mostrado chuvas, chuvas empancadas, temperaturas em leve queda nesse final de semana, mas os produtores começam a temer aí porque no final da próxima semana tem indicativos de queda meio generalizada das temperaturas. Então muitas regiões americanas vão estar propícias a ter geadas aí no próximo final de semana. Então nós não estamos falando desse final de semana do dia 5 e 6 de outubro, e sim do final de semana do dia 12 e 13. Do dia 11 em diante há indicativos de temperaturas podendo ter geadas em muitos locais nos Estados Unidos. E aí pode afetar a produtividade das lavouras, tanto de milho como de soja. O mercado brasileiro de soja tem mostrado negócio da safra nova aí na faixa de 86 a 87 reais. Muita gente aproveitando para fazer posições aí, garantir esses níveis. E fluindo, e a safra velha aí, 88, 88,5, até no 89 teve negócio, com poucos negócios nos portos. Aí a gente está começando a ver um pouco mais de movimento no interior, as indústrias comprando um pouco mais aí soja para fazer farelo e óleo para a demanda interna. Com relação às exportações da soja, no mês de setembro a SECEX apontou 4,4 milhões de toneladas embarcadas, e o acumulado do ano da soja está com 64,7 milhões de toneladas de soja embarcadas nesse ano, de janeiro a setembro.
A projeção para o ano é chegar a 75 milhões de toneladas. É possível que passe desse número, porque se a gente mantiver uma média acima de 3 milhões de toneladas nesses últimos 3 meses, vão passar de 75 milhões de toneladas no ano. O farelo teve, no mês de setembro, um embarque de 1 milhão e 300 mil toneladas, acumulando até agora 12,2 milhões de toneladas. O óleo, 81,9 mil toneladas, acumulando no ano 930 mil toneladas. E o complexo soja todo já está com 77,8 milhões de toneladas já embarcadas, das 115,5 milhões de toneladas produzidas. Ou seja, a maior parte da safra já foi embarcada na exportação. De agora em diante vai ficando pouco produto para o mercado interno. Por isso que há uma valorização aí nos indicativos, e alguns locais aí pagando um pouco mais no interno do que poderia pagar na exportação. Então a demanda melhorando aí para a demanda para a indústria brasileira. Segundo o site Money Times, o enxugamento do etanol e do milho com maior mistura nos Estados Unidos pode diminuir importações do Brasil. Se vingar o plano do governo de Donald Trump de talvez dobrar o consumo de etanol adicionado à gasolina nos Estados Unidos, saindo então dos 15 bilhões de galões por ano, né? Isso aí atualmente aproximadamente 74 bilhões de litros de combustível, poderá então atenuar o excedente do biocombustível de milho e também do próprio grão exportado a partir do ano que vem. Ainda é cedo para as conclusões, pois não está totalmente claro o novo nível do etanol que poderá ser misturado, mas pode ser que tire um pouco mais aí da força que o etanol americano ganhou no mercado brasileiro quando o governo Bolsonaro aumentou no começo de setembro a cota livre de impostos sobre as importações feitas pelo Brasil. A medida anunciada nesta sexta-feira, dia 4, vai entrar em consulta pública e, se for aprovada, valeria então a partir do ano que vem, quando também estará mais forte a entrada do etanol americano aqui no Brasil, com um aumento de 600 para 750 milhões de litros por ano, isentos de taxas. Anualmente, a importação supera a cota. Já chegou aí ao pico de 1,2 bilhão de litros, basicamente toda ela internada ali no nordeste do país. No começo do ano, Trump ele flexibilizou o chamado E15, que desde o governo de Obama era proibido vender etanol durante o verão. Mesmo sem essa restrição, ainda assim não era exigido que as refinarias fizessem a mistura dessa totalidade aí de 15%. Agora, aparentemente, passaria a ser exigência, depois que o setor de milho apelou para os prejuízos sofridos com a guerra comercial com a China e depois também de as petroleiras se virem livres da obrigação do adicionamento do etanol na gasolina. Haverá ainda uma queda de braço com o poderoso lobby do petróleo, é claro, sempre refratário à mistura, argumentando com os custos que acarreta, quando também temendo pela concorrência cada vez mais direta. E por falar em milho, Brandalize agora traz as novidades do mercado desse grão. O quadro do milho internacional segue de colheita, os comentários do momento apontam a colheita do milho americano aí na faixa dos 17% nesse momento. O ano passado estava com 30%, então segue com atrasos. As condições de clima no momento é dentro da normalidade, mas também tem o risco aí que a gente comentou, dentro de 7 a 10 dias a entrada de massa de ar polar e geadas aí podendo pegar as lavouras e desta forma trazer alguma perda no potencial produtivo americano do milho. As temperaturas também estão caindo no leste europeu, em todo o hemisfério norte, o clima avançando dentro do período de outono, que é um período normal de ter geadas e riscos aí de problemas com a safra geral de milho, Ucrânia, leste europeu, que são grandes exportadores. Já teve geadas nessa semana em alguns locais e o risco continua. No mercado brasileiro, o milho mostra leve pressão de alta para a demanda interna e segue com interesse nos portos aí na faixa de R$40, melhorou um pouco os níveis nessa semana, mas os vendedores aí querendo um pouco mais aí para o milho nos portos brasileiros, os vendedores querendo níveis maiores aí na faixa de 42 acima. As indústrias nacionais foram
foram para 41, 42 também no CIF, e com isso houve uma evolução nas cotações gerais aí do milho, porque agora vem a corrida da indústria em busca do milho para atender a demanda dessa virada de ano e para o começo do ano, né? Pode ter aperto no abastecimento porque os embarques seguem firmes. Os dados da CSEX aí do mês de setembro apontam que se embarcou mais de 6,5 milhões de toneladas de milho no mês de setembro, e o acumulado de janeiro a setembro está com 30,2 milhões de toneladas de milho já exportadas. Já estamos com o recorde histórico de exportação de milho, ainda faltando 3 meses para fechar o ano. O recorde anterior era de 29,3 milhões de toneladas em 2017. Estamos com praticamente 1 milhão de toneladas à frente já do que foi o recorde anterior. Ainda temos mais 3 meses para fechar e potencial de passar de 40 milhões de toneladas exportadas. Alguns mais otimistas apontam que possa chegar a 45 milhões de toneladas exportadas nesse ano, mas é difícil de chegar nesse nível, porque de agora em diante também o volume de venda também nos portos vai caindo, porque tem pouco milho para ser negociado. Mas o embarque segue firme e os negócios internos seguem pressionados com leve pressão altista que deve continuar. As lavouras de verão do sul e sudeste estão recebendo chuvas essa semana. As chuvas passaram pelo Rio Grande do Sul, já melhoraram as condições das plantações, o produtor está correndo com adubação de cobertura, e aí o plantio indo para a reta final aí já em boa parte das regiões do sul e avançando no sudeste, trazendo boas condições para as lavouras de milho nesse momento. Os negócios futuros do milho também estão lentos, porque os compradores estão querendo mais milho aí para janeiro na faixa de 41 nos portos, o vendedor quer 43, o comprador quer milho de julho de 2020 na faixa de 39,60, quer milho de agosto 2020 a 39,30, 39, e os vendedores querem 41 ou acima, e aí os negócios estão escassos, mas os níveis futuros estão bons também. O produtor não está voltando aos negócios em função do que ainda o plantio da soja segue em ritmo lento no momento, e o produtor primeiro quer ver bem a soja para depois se posicionar futuro do milho da nova safrinha. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Agora o nosso consultor Vlamir Brandalize apresenta pra gente as novidades do mercado do arroz, feijão, também das carnes brasileiras e do trigo, que está com o mercado calmo no momento. O mercado de arroz segue na calmaria no sul, com estabilidade no casca e estabilidade na alta no centro-oeste e norte, né? Então o mercado continua nos mesmos patamares que a gente comentou anteriormente, ou seja, arroz aí do centro-oeste e norte de 70 a 76 reais na saca de 60 quilos, e arroz do sul de 44 a 48 reais na saca de 50 quilos, com poucas alterações. As indústrias estão correndo em busca do espaço no varejo, e para garantir espaços maiores e escala maior, muito arroz ainda sendo ofertado na gôndola abaixo de 11 reais, então abaixo do custo de produção. A maior parte das marcas estão de 12,89 a 24,98, que são os níveis do arroz, né? Veja a variação muito grande do pacote aí na gôndola do varejo, e esperando boa demanda agora nesse mês de outubro, em função de que tem o salário de setembro, tem o fundo de garantia que está sendo liberado, tem a parcela do 13º que o governo também está liberando para os aposentados e pensionistas, dinheiro novo na praça que provavelmente vai ser usado no varejo para a demanda de alimentos, e o arroz, o feijão, as carnes devem ser beneficiadas com essa demanda. E falando em feijão, a semana do feijão está em calmaria, porque o varejo está esperando as vendas para voltar às reposições, e com isso o empacotador tirou um pouco o pé do acelerador das compras no campo e houve uma estabilidade dos indicativos. Mas ainda continuamos no vazio de ofertas, tem pouco feijão sendo colhido ou para ser colhido, então não tem muito espaço aí de baixa. O mercado bem controlado pelo produtor pode avançar ainda um pouco mais. Esse é o
adequado do feijão do momento. E falando um pouquinho das carnes, o mercado está comemorando aí o setor da carne, principalmente bovina, né? A BEC apontando aí que já acumula 4,9 bilhões de dólares em exportação da carne de janeiro a setembro, com crescimento de quase 5% no faturamento esse ano. O avanço no volume está em 9,2%, chegando a 1.200.000 toneladas de carne totais, né? Desde carne processada e não processada. Então isso é importante, o setor da carne bovina avançando, e o Brasil líder mundial, né? Já estamos aí com patamares aí próximo do recorde dos níveis de primeira posição mundial para o ano. A China, grande compradora da carne brasileira, já levou 253.000 toneladas esse ano, e o boi aí um mercado firme para esse restante de ano. O segmento do suíno, segundo a SECEX, nesse mês de setembro embarcou 49.800 toneladas, foram 454.000 acumuladas de janeiro a setembro, e já supera janeiro a setembro do ano passado, que eram 395.000 toneladas, ou seja, praticamente 60.000 toneladas a mais já no acumulado de janeiro a setembro no suíno. O frango embarcou 298,6 mil toneladas em setembro pela SECEX e acumula mais de 2,8 milhões de toneladas no ano. Está muito parecido com o ano passado no acumulado geral do ano. Esse é o segmento da carne. E para fechar, um breve comentário: está na colheita do trigo no sul, continua colhendo. As chuvas que estão chegando devem atrapalhar um pouquinho o ritmo da colheita. E mercado calmo nesse momento, né? Os indicativos aí com muita reclamação dos produtores, porque os indicativos de compra estão na faixa de 650 no Rio Grande do Sul, 670, 80 no Paraná, na faixa de 780 a 800 reais na região de Ponta Grossa, mas poucos negócios. O trigo importado chega acima de 900, conforme o trigo acima de 1.000, e a indústria com capital de giro baixo acaba comprando pouco, e o mercado está mais vendedor do que comprador no caso do trigo, e é um momento de pressão de baixa, né? Esse é um momento de mercado mais frágil. Provavelmente, passando a colheita e a virada do ano, o mercado volta a se recuperar, porque o Brasil vai precisar, provavelmente para 2020, importar umas 7 milhões de toneladas para atender a demanda. E o mercado internacional está em alta, né? Então vai ser um ano com cotações do trigo importado mais caro. Então esse é o quadro. O produtor que puder segurar para vender fevereiro, março, provavelmente teria um faturamento melhor com o trigo do que nesse momento aí de colheita, né? Esse é o quadro geral do segmento do agro. E a gente, para fechar aqui, quer fazer um convite aos nossos parceiros, produtores, o pessoal técnico que esteja aí em Tocantins, a região, na próxima semana, entre os dias 10 e 11 próximos de outubro, devem ocorrer aí o 6º Encontro Nacional da Soja em Palmas, Tocantins. Então, entre o dia 10 e 11 de outubro, o 6º Encontro Nacional da Soja em Palmas, Tocantins, e nós estaremos aí participando, fazendo a palestra sobre a tendência do agro com foco na soja 2020, no próximo dia 11 de outubro em Palmas, Tocantins. Convidamos todo mundo, todo produtor que estiver na região para participar, vai bater um papo, discutir as tendências da soja 2020, que estaremos participando do 6º Encontro Nacional da Soja Palmas, Tocantins, 10 e 11 de outubro. Aqui foi o Brandalize, em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. Cotações. Com fechamento em 4 de outubro, dólar para compra R$ 4,06. Soja em grãos, Uberlândia R$ 80, Porto Paranaguá R$ 86,38. Milho em Unaí R$ 30,50, em São Paulo R$ 39,97. Feijão, de acordo com o IBRAF, negócios reportados em Minas Gerais, estilo de 157 a 162, dama de 155 a 170 e pérola R$ 160. Café arábica, bica, dura, tipo 6, em Guaxupé 446 e em São Paulo 426,74. Arroz, Rio Grande do Sul 50 quilos, 45,62. Trigo, tonelada, em Paraná 834,47. Arroba do Boi Gordo em Patrocínio R$ 155 e em Paracatu para 30 dias 160. Nelore, Mato Grosso do Sul, 8 a 12 meses 1.360,85. Vaca gorda, arroba para 30 dias em Paracatu R$ 150.
Ovos Granja 30 dúzias, Ceasa BH R$ 80,00, quiabo quilo R$ 5,00, jiló R$ 2,33 e o tomate R$ 2,75. Algodão para 8 dias em São Paulo, a arroba R$ 81,42. Laranja Indústria 40,8 quilos a prazo, São Paulo R$ 20,05. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.